A Pri explicou, mas já também a gente vai querer análise sobre esse assunto. Se esse lucro da Petrobras, divulgado ontem, é realmente um absurdo, um abuso, como disse o presidente Jair Bolsonaro. Boris Casoy e Fernando Molica vão falar sobre isso já. Mas antes, tem um outro assunto aqui para análise deles. As declarações dadas pelo ex-presidente Lula à revista Time sobre a Ucrânia agora foram criticadas por autoridades ucranianas. O assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicou um texto no Twitter. Ele disse o seguinte, vamos ver aí o destaque. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva fala sobre a culpa da Ucrânia ou do Ocidente na guerra. São tentativas russas de distorcer a verdade. É simples, a Rússia atacou traiçoeiramente a Ucrânia. A guerra é apenas no território da Ucrânia. A Rússia mata massivamente civis. A guerra clássica de destruição e ocupação. Na entrevista à revista Time, Lula disse que acha o comportamento do líder ucraniano, lembrando para você, esquisito. E afirmou que, assim como Vladimir Putin, Zelensky quis a guerra e que, se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. A CNN entrou em contato com a assessoria do ex-presidente Lula, que diz que ele não vai se manifestar. Então, vamos lá, encerrado aí o encarregado, aliás, de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, o Anatoly Tkach também falou sobre a declaração de Lula para a revista Time. Vamos acompanhar mais essa repercussão. As declarações do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não correspondem à situação atual, nem ao nível da estratégia das relações estratégicas entre a Ucrânia e o Brasil, que, segundo a declaração dos presidentes, que na época foi assinada pelo o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Boris, essa entrevista aí do ex-presidente Lula à revista Time já tinha repercutido no ambiente nacional, agora repercute também no ambiente internacional. Essa declaração de Lula culpando Zelensky tanto quanto Putin pela guerra pode ser considerado um erro estratégico, mais um, né, Boris, para um erro estratégico nas falas recentes do ex-presidente Lula? Erro estratégico mas você não pode imaginar que um candidato acabe mentindo, se adaptando a tudo que a população gostaria de ouvir durante a campanha toda. O Lula falou o que ele pensa. Agora, muito provavelmente, em face das consequências de caráter eleitoral, ele vai ou recuar ou deixar de falar como deixou de falar sobre o assunto, que é um assunto que incomoda a sua campanha, porque grande parte da população brasileira, pelo que se vê, está a favor, está torcendo pela Ucrânia e pelo presidente Zelensky, que ganhou notoriedade, que ganhou simpatia com as suas aparições. O presidente Lula, com essa opinião, se coloca ao lado de boa parte da esquerda internacional, que equilibra as imagens de Putin com Zelensky. Gente, Putin invadiu a Ucrânia, conquistou a Crimeia há alguns anos, uma luta de conquista territorial. Agora tem duas zonas que estão sublevadas, porque tem gente de fala russa. Ou a Rússia quer essas regiões compondo o seu próprio território, como a Crimeia, ou quer dominar essas supostas repúblicas, porque a Rússia as reconheceu como repúblicas, quer dominar, quer manipulá-las como manipulava as antigas repúblicas da União Soviética. O pretexto é que eles falam russo, o pretexto é que são etnicamente russos. Aliás, a Rússia deve estar surpresa, porque a Ucrânia, com a ajuda ocidental, que é legítima em face da Carta da ONU,
está reagindo muito bem aos ataques russos, embora a população sofra e o país esteja sendo destruído. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Olha, o Zelensky podia ter conversado um pouco. O que ele vai negociar? Ah, eu vou ceder para você esse território, aquele, vou fazer o que você... presume concessões das duas partes. Não há concessão a ser feita quando um país começa as negociações invadindo o outro. A Rússia é invasora, a Rússia quer aumentar o seu império, o seu domínio territorial. Tem muita gente de esquerda que, como acha que os Estados Unidos estão do lado da Ucrânia, é bom ficar do outro lado. O Putin conseguiu ter apoios à direita e apoios à esquerda na questão ucraniana. O fato é o seguinte: ele é um invasor, não tem negociação. É o mesmo que as potências ocidentais da Segunda Guerra Mundial resolvessem sentar com Hitler e negociar. Então nós vamos ceder para você esse. Começaram a fazer isso e perceberam que o Hitler queria muito mais. Mas sentar com o Hitler no fim da guerra e negociar o final da guerra seria um absurdo. Não havia o que negociar, não havia o que ceder nenhum centímetro ao que o ditador alemão queria, como não há o que ceder. Aliás, até no começo da invasão, o presidente Zelensky deu a entender com clareza que deixaria o país neutro em relação à OTAN. Mas não adiantou, porque não é isso que a Rússia quer. A Rússia quer a Ucrânia, de alguma maneira, como uma extensão do seu território. É isso, Stephanie. Obrigada, Boris.